Igreja, sabe por que você está aqui? Não digo aqui exatamente o lugar, mas na presença dele. Sabe por que você está aqui? Porque Deus te achou. Porque Deus te encontrou. Amém? Jesus me achou, Jesus te achou. Por isso que nós estamos aqui. Diga glória a Deus. Olha o que diz o Salmo 89, verso 20. Encontrei Davi, meu servo. Diga glória a Deus. Se Deus está dizendo encontrei, isso significa que ele estava procurando. Amém? Se Deus está dizendo encontrei, é porque ele estava, preste bem atenção, ele estava procurando. Amém, igreja? Olha que coisa maravilhosa. E Deus continua procurando pessoas que tenham um coração voltado para Ele. Pessoas que tenham um coração disposto a servir. Diga glória a Deus. Você já viu o ditado dizendo que é ditado? Não. Eu não sei se é ditado ou se é bíblico, não tenho certeza. Mas você já viu a palavra que é dando que se recebe? Você já ouviu? Amém. Você vê que Davi, ele fala, encontrei Davi, meu servo. O que é que o servo faz? Ele serve, ou seja, ele entrega o seu serviço. É ou não é? Ele ajuda o seu senhor. Por exemplo, o empregado doméstico, ele vai o quê? Servir a casa daquela pessoa. O mordomo vai o quê? Servir. Amém? Ele vai prestar o quê? Trabalho. E por que não falar ajuda? O papel do servo é mais dar do que receber. Amém? Por quê, pastor? Porque Jesus foi servo. Amém? Jesus, ele quando veio aqui, ele veio na condição de servo. E nós podemos ver isso na palavra de Deus. Ele lava os pés dos discípulos. Pedro não compreende, diz: Senhor, se o Senhor não me banhar dos pés à cabeça, não é o suficiente. Eu não quero só lavar os pés. Diga glória a Deus. E Jesus falou: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo no reino dos céus. Amém, igreja? Então Jesus veio para servir. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, quando Jesus ele parte o pão na Santa Ceia, quando Jesus ele se rende para ser crucificado naquela cruz, se render, servir. Diga glória a Deus. E nos serviu hoje. Hoje, por meio de Jesus, temos a vida aqui na terra, temos a possibilidade da vida eterna. Amém? Hoje, por causa do Senhor Jesus, podemos ser curados, sarados, libertos, restaurados. Diga glória a Deus. E no reino de Deus, igreja, o maior sempre será aquele que serve. Sempre será aquele... Pastor, quem é a pessoa que serve com respeito ao Senhor Jesus, com respeito a servir? É aquele que se coloca no lugar do outro.
Jesus se entregou naquela cruz porque Ele se colocou no lugar das nossas dores, dos nossos pecados, amém? Das nossas falhas, principalmente dores. Quem está entendendo? Ele se fez servo para cuidar das nossas dores. Amém? Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será com ele, e o meu braço o fortalecerá. Diga glória a Deus. Você não teve só um encontro com Deus. Você não teve só um encontro com Jesus. Ele não te escolheu por escolher. Ele não te escolheu para depois te abandonar no meio do caminho, para depois deixar você, sabe, fraquejar, desistir, esmorecer. Claro que desistir é uma opção. Mas quando eu falo desistir, da parte de Jesus, Ele nunca desiste. Por mais que o ser humano desista, Ele não desiste. Então Ele não nos escolheu para desistir de nós depois. Diga glória a Deus. Para nos abandonar depois. Porque a mesma coisa que Ele fala com Davi, Ele fala comigo e com você. Porque hoje nós fomos achados, nós fomos escolhidos, e também nós estamos na condição de quê? De servo. Diga glória a Deus. Ao contrário, se Deus te achou, se Deus te escolheu, a promessa dele é te sustentar com um braço forte, com a mão forte dele. Diga glória a Deus. A minha mão será firme com ele e o meu braço fortalecerá. O braço do Senhor está com você, está sobre você. Amém? O braço do Senhor tem te fortalecido, tem te erguido. Porque Ele disse: as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa o quê? Salvar. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Você está ungido por Deus, está selado por Deus. Versículo 22. O inimigo jamais o surpreenderá, nem há de afligir o filho do quê? Da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferireis os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e o meu nome crescerá o seu quê? Poder. Porei a mão sobre o mar e porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Amém, igreja? Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha o quê? Salvação. Diga glória a Deus. É o que nós acabamos de fazer poucos minutos atrás. Sim ou não? Faloei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência. Diga glória a Deus. Até aí. Amém, igreja? Igreja, encontrei Davi, o quê? Meu servo. Deus quer sempre nos encontrar, quer sempre nos ver na condição de servo. Diga glória a Deus. E quando eu falo servo, igreja, existe várias maneiras de servir a Deus. Várias maneiras de servir a Deus. Diga glória a Deus. Encontrei Davi, meu servo. Se você continuar se colocando na condição de servo,
o braço forte, a mão forte do Senhor sempre estará com você. Amém? Sempre estará com você. E isso tem que ser uma aliança, isso tem que ser um propósito. Amém, igreja? Davi disse também no Salmo 16, verso 2: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Olha o que ele diz: outro bem não possuo, senão a ti somente. Diga glória a Deus. Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quando ele fala desta forma, ele mostra o que é que está no coração dele, quem manda no coração dele, quem dirige o coração dele. É o próprio Deus. Davi não era um homem pobre, era um homem rico. Davi até a sua velhice foi um homem muito rico e muito próspero. Ele adquiriu tanta riqueza que não tinha aonde colocar. Diga glória a Deus. E ele foi um homem rico, próspero, porque ele ouvia a Deus, as instruções de Deus. Não é à toa que o filho dele, Salomão, também foi um homem o quê? Rico, porque ouviu as instruções do pai que vinha de Deus. Todo aquele que é servo ouve e obedece às instruções de quem? De Deus. O servo é aquele que obedece. Não por força, diga glória a Deus, não por obrigação, mas, sabe, por vontade, por amor, por bondade, por Jesus, por Deus. Esse é o servo. Diga glória a Deus. O servo de Deus, ele não precisa que alguém peça ajuda. Ela se levanta e o quê? E ajuda. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Falo isso, igreja, com respeito a vários aspectos. Amém? Há vários aspectos. Porque quando nós fazemos algo a alguém, nós fazemos ao próprio Deus, ao próprio Jesus. Diga glória a Deus. Todos nós somos pequeninos do Senhor. Quando você faz algo a alguém, você faz ao próprio Jesus. Vou dar um exemplo sobre a questão de ajudar alguém com bens materiais. Por exemplo, Jesus falou o quê? Tive fome, não me deste o quê? De comer. Estive nu, não me deste de vestir, não me vestiste. Diga glória a Deus. Ou seja, em outras palavras, Jesus está falando de quem? De alguém que precisa, de um necessitado. De alguém que precisaria ser servido. Diga glória a Deus. Ajudado. Então ele está dizendo, quando faz algo por alguém, por um necessitado, por alguém que precisa ser servido, você faz a mim. Diga glória a Deus. E quando não faço, pastor, você deixa de fazer para ele. Ele mesmo disse: estive nu e não me vestiste, tive fome e não me deste de comer. Falo isso com sentido ao material, ao alimento, às vestes. Mas o servir vai muito mais além do que isso. Você serve alguém com conselho também. Você serve alguém com as suas orações. Quando você ora por alguém, você está servindo alguém. Você serve alguém, por exemplo, desta maneira, ajudando alguém a se vestir, doando. Você serve alguém, igreja, várias maneiras de servir. Se eu for citar aqui, diga glória a Deus. Você não pode sair da posição de servo. Amém, igreja? Por que, pastor, o Senhor está dizendo isso? Porque muitos já saíram. Quando é, pastor, que alguém sai da posição de servo? Quando é que alguém sai da posição de servo? Quando ela espera
alguém pedir socorro, sendo que ela está vendo que alguém precisa de socorro. Quem está entendendo? Igreja, a dor do outro, falo com relação, sabe, a tudo. Pessoas, trabalho, família. Amém? Quando uma pessoa ela deixa de ver, de sentir a dor do outro, ela deixou de ser serva, porque ela não vai ajudar. Ela não vai estender a mão, ela não vai dar uma palavra, ela não vai orar pelaquela pessoa. É ou não é? E nos dias de hoje o mundo está assim. Se você pegar um mendigo lá em São Paulo, na calçada, são muitas as pessoas que passam. E são muitas também que nem viram o rosto para olhar. Ou seja, é como se tivesse uma pedra, não tivesse ninguém ali. Mas tem alguém ali sofrendo. Amém? Só que a pessoa passa o quê? E enxerga aquela pessoa como nada. Aquela pessoa é quem? É Jesus. Quem está entendendo? E ali está o segredo da honra. Amém, igreja? Diga glória a Deus. O segredo de honra, a oportunidade de ser honrado por Deus está ali. Naquela rejeição que a pessoa passa e o quê? E não vê. Pastor, e se a pessoa não tiver como ajudar? Se a pessoa não tiver como dar um prato de comida? Só um exemplo que eu estou dando para você. A pessoa não tiver condições financeiras de ajudar. Ela tem condições de parar. De dar uma palavra. De dizer para ela, você vai sair dessa, você consegue, Jesus morreu por você. De dar um abraço. Mas ela não vai deixar de servir. Diga glória a Deus. É nesse ponto que eu quero chegar e eu quero que você entenda. Não deixe de ser servo, não deixe de servir. Porque você foi achado, você foi escolhido. Aliás, eu e você já fomos servidos por Deus. Diga glória a Deus. Como pastor, olha lá. Deus entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha o final da palavra, não pereça. Então Deus nos serviu com o filho dele para mim e você não perecer. Para eu e você não perecer. Diga glória a Deus. Não ser destruído. Porque essa é a vontade do inimigo. Que você pereça. Você nunca pereceu, eu nunca pereci. Pereci é cair, é ir para a ruína. Quem está entendendo? É ficar lá no sofrimento. Eu e você, nós nunca perecemos, nem paramos, nós nem esmorecemos, nem desistimos, porque Deus nos serviu e continua nos servindo. E quem disse que Deus parou de ser servo? Deus nunca parou de ser servo. Deus já entregou o único filho dele, mas continua o quê? Servindo. Diga glória a Deus. Todos os dias ele te serve. Todos os dias ele te renova a vida. Amém? Porque a palavra diz que o homem, igreja, não pode acrescentar nem sequer 1 centímetro da sua altura, se Deus não quiser. Nem um cabelo nasce na cabeça de alguém se Deus não quiser. Diga glória a Deus. Então Deus, ele é, sabe, além de Senhor, ele também é o quê? É servo, porque ele ajuda, ele estende a mão. Quando ele fala, minha mão não está encolhida, diga glória a Deus, para que não possa salvar. Isso significa que ele o quê? Se a mão não está encolhida, está como? Está assim, ó, estendida. Eu vou te ajudar. Diga glória a Deus. Eu vou te socorrer. Amém, igreja? Jesus é servo. Jesus foi servo e Jesus é o quê? Senhor e servo. Tem uma passagem que ele diz, o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o senhor maior do que o seu servo. Diga glória a Deus. Isso na questão de igualdade. Ninguém é melhor que ninguém, não é verdade? Na questão de humano, somos todos o quê? Iguais. Somos todos da mesma linha. Carne, osso, sangue. Não tem negócio de cor, de raça. É ou não é? Somos todos iguais diante da condição de Deus. Por isso que ele diz, nem um servo é maior do que o seu senhor, nem o senhor é maior do que o servo.
porque diante dele somos todos iguais. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Então, olha o que Davi diz: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti. Deixa eu dizer uma coisa para você. Davi está falando isso aqui cheio de riquezas, cheio do ouro, cheio da prata. Ele está abrindo a boca e falando o quê? Outro bem não possuo o quê? Além de ti. Em outras palavras, o ouro, a prata, a riqueza que eu tenho não é meu. Diga glória a Deus. Isso aí vai ficar aí quando eu morrer. Não é à toa que quando ele morreu ficou para o filho. Amém, igreja? Os meus bens, Davi está dizendo, os meus bens não são o que eu tenho, a minha riqueza. O meu bem maior é o Senhor. Diga glória a Deus. Olha que coisa, é por isso que o coração dele era, segundo o coração de Deus. Tu és o meu Senhor e outro bem não possuo, senão a ti somente. Muito forte isso. Imagina se um rico falar isso nos dias de hoje. Fala nada. A pessoa que ela acha acumulada de riqueza, de milhões, de bilhões, você acha que ela abre a boca para falar isso? Difícil. Por que é difícil, pastor? Pode até falar, alguns falam, se lembram de Deus, mas é difícil porque Jesus deixou bem claro, dificilmente um rico entraria no reino dos céus. Ou seja, então dificilmente ele vai, abrir a boca para falar igual Davi, dizer que Deus é o maior bem da vida dele. Muitos não falam porque as riquezas corrompem, já corromperam o coração e não se lembram mais de quê? De Deus. Davi não. Davi, quanto mais rico, quanto mais próspero, mais o bem dele era quem? Era Deus. O segredo, igreja, de Deus acrescentar mais na sua vida está aí. Está nisso aqui. Diga glória a Deus. Quanto mais eu tenho, ou pouco que tenho, ou Deus faz, o meu maior bem é quem? É Deus. Diga glória a Deus. Não seja apegado a nada. Não fique amarrado a nada. Mas seja o quê? Servo. Seja servo na obra, seja servo no meio da sua família, seja servo na rua, seja servo com os vizinhos. Pastor, mas meu vizinho não é uma boa peça, porque tem muitos vizinhos que é só a misericórdia de Deus. Não é, dona Naninha? Tem vizinho que é uma benção. Mas se ela precisar de ajuda, seja servo. Você não vai estar fazendo para ela, você vai estar fazendo para quem? Para Cristo. Diga glória a Deus. E adivinha, a recompensa maior vai ser para você mais do que para ela. Porque você fez não somente para ela, você fez para Deus. Essa é a visão. Agora na visão do ser humano já é diferente. Fulano não vai com minha cara. Então, que se lasque para lá, que morra para lá. É ou não é? Essa é a visão da carne, é a visão do ser humano. Quem está entendendo? Isso é triste. Isso mostra que a carne que reina na vida daquela pessoa, e a pessoa não tem um coração de Deus. E o coração de Deus é incrível. Ele disse: dê de beber até os seus inimigos, dê de comer até os seus inimigos. Diga glória a Deus. Igreja, Davi, ele teve, por exemplo, motivos para matar Saul. Você sabia disso? Davi, ele teve muitos motivos para matar Saul, porque teve um tempo no reino que Saul ele se desviou. Você lembra daquela parte que fala que Saul estava perturbado e Davi precisava ir tocar a harpa na presença dele? Quando tocava a harpa, os espíritos malignos deixavam Saul e ele ficava bem. Ele estava perturbado. Saul começou a fazer o que não devia diante do caminho de Deus. Na verdade, Saul ele estava deixando de ser servo. Quando a pessoa começa a deixar de ser servo, Deus deixa de estar com ela. O braço de Deus, a mão de Deus deixa de ser com ela. Não é à toa que Deus escolheu o quê? Davi.
Porque Saul estava o quê? Se desviando. Quem está entendendo? A palavra de Deus tem uma passagem que diz no momento que Saul estava atrás de Davi para matar. Estava atrás de Davi, perseguia Davi para matar. Aí tem uma parte, resumindo aqui, que Davi, né, ele vai até Saul, até um lugar que eles estão, né? Saul estava, não sei, no meio de um lugar, uma cidade, um deserto, acampado atrás de Davi. E Davi, a mão de Deus era sobre Davi, igreja. Sabe, quando a mão de Deus, alguém fica escondido pela mão de Deus, os inimigos procuram, os inimigos caçam e não acham, não enxergam. Olha que coisa maravilhosa. Assim era Davi. Os inimigos procuravam matar ele, procuravam destruir a vida dele, mas a mão do Senhor o quê? O cobria, o guardava. Teve um momento que Davi, ele foi até Saul. Chegou tão perto de Saul que Saul estava dormindo e não viu Davi. Se Davi quisesse matar ele, tinha matado. Se Davi tivesse o coração que não fosse o coração de Deus, tinha matado. Mas ao contrário, Davi não matou ele. Amém, igreja? Mas na lógica poderia. Porque na lógica, quando alguém está sendo perseguido ou ameaçado de morte, a outra pessoa quer dar um fim à outra que está perseguindo. É ou não é? Na lógica é assim. Pelo menos nos filmes que eu vejo é assim. É ou não é? Vou matar primeiro antes de me matarem. Não é assim? É. Só que com Davi era diferente. Diga glória a Deus. Ele ainda mandou o recado. Se eu quisesse ter te matado, eu te mataria. Amém? Ele ainda pegou a lança de Saul para provar que ele foi lá até Saul. Amém? Foi lá, pegou a lança de Saul, enquanto Saul dormia, e quando Saul acordou, não achou a lança. Quem é que estava com a lança? Davi. E se Davi quisesse matar ele com a lança? Teria matado. Mas Davi era dirigido por quem? Por Deus, tinha um coração de Deus. Diga glória a Deus. Quem é servo que tem o coração de Deus não procede para o mal, sempre procederá para o bem. Não importa quem seja mal com ela, ela sempre fará o bem com aquela pessoa. E existem situações assim na nossa vida, ao nosso derredor. Pode se levantar pessoas ou ter pessoas que te façam mal. Não faça igual a ela, faça diferente. Vença o mal com o bem. Amém, igreja? Porque você é servo. Ah, pastor, mas e se esta pessoa não vê a minha consideração, a minha ajuda, o meu esforço? Não importa. É em vão? Não. Porque você faz para quem? Para Deus. Diga glória a Deus. Amém, igreja? É. Se você colocar esse propósito no seu coração, igreja, você, sabe, vai servir a Deus de uma maneira, sabe, que Deus, a mão do Senhor vai estar contigo e Deus sempre vai te surpreender. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Seja servo em qualquer lugar. Amém? Eu iria pregar uma palavra aqui, mas vou deixar para terça-feira. Amém? Que vai ser a palavra João 5, não foi isso que eu mandei abrir? Deixa marcada aí na sua Bíblia. Se for da permissão de Deus, nós vamos ver essa palavra terça-feira. Se Deus me der outra palavra, nós pregamos outra palavra. É assim, nós vai vivendo. Amém? Com a vontade de Deus, a palavra de terça já está aí. João capítulo 5. Amém, igreja? Então seja servo, porque Deus, Ele te escolheu. Amém? E tenha Ele como seu maior bem, como seu maior tesouro. Eu já vi muitas pessoas abrir a boca e dizer, não que seja errado, não que seja errado, é bênção. Mas
Tem muita gente que abre a boca, sabe, com tanta vontade que diz, um exemplo, o meu filho é o meu maior tesouro, meu maior bem. Não é que seja errado. Amém, igreja? Mas nós temos que rever isso. Para Davi, o maior bem de Davi era quem? Era Deus. Mas é na maneira que a gente fala, a palavra diz que a gente vê o que está dentro do coração, de acordo com o que a gente fala. Tanto é que diz que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Não é isso mesmo? O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, não é o que entra na boca. O que é que entra na sua boca? Comida, é ou não é? Água, sim ou não? Alimento. E o que é que sai da sua boca? Palavras. Sim ou não? Palavras. Então é o que a pessoa fala, é o que a pessoa diz que contamina a pessoa. Igreja, a sua boca, ela vamos dizer assim, a serva do seu coração. O servo do seu coração é a sua boca. Dependendo de como está o seu coração, a sua boca vai servir as palavras. Uma pessoa que está com uma vida totalmente errada e contaminada pelo mal, pode prestar atenção, que do coração dela, pela boca, não vai sair nada que preste. Nada, pelas palavras. A palavra já condena ela. O que ela fala, o que ela diz, já condena o que está dentro dela. Quem está entendendo? Amém, igreja? E isso é uma coisa muito séria. Quem compreendeu esta palavra sobre servo? Encontrei Davi, meu servo. Deus quer te encontrar sempre como servo, ajudante, cooperador. Amém, igreja? Não só com relação à obra dele, mas em tudo. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, se você socorrer a obra, cooperar a obra, ajudar a obra, e você vê uma pessoa lá do seu lado sofrendo e não estender a mão, é hipocrisia. Quem está entendendo? Já não concordo. Meu pensamento já é esse. Amém? Aquela alma também representa Jesus. Aquela vida, eu não sei qual é a forma de servir, mas quando a gente faz alguma coisa, a gente serve. Se for ao menos uma palavra só que você vai dar, ou um conselho, você já serviu ela. O que nós não podemos é ficar o quê? Parado, de mãos abanando, sem fazer nada. Amém, igreja? Por exemplo, ver alguém no erro e não falar nada. Amém? Porque Deus corrige a quem ama, sim ou não? Então, se nós amamos o nosso próximo, como é um dos mandamentos, amar o próximo como a ti mesmo, então eu vou, de qualquer maneira, querer o bem daquela pessoa. De alguma forma eu vou tentar servi-la, ou com conselho, ou com palavra, ou com uma ajuda material, não sei. Mas porque eu quero o bem dela, eu vou fazer alguma coisa. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Isso é maravilhoso. Experimenta viver assim, fazer assim, para você ver, sabe, o que você vai passar a sentir na sua vida, a sensação que você passa a sentir, a leveza que você passa a sentir, o brilho que passa a estar na sua vida de Deus. Porque essa é a verdadeira religião de Cristo, servir. Amém?